Nós assistimos uma peça como essa, como eu falei no princípio, é assim que acontece. A nossa luta espiritual, a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas às vezes nós nos entregamos, nós permitimos. Graças a Deus por seu Filho Jesus, que morreu naquela cruz e levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Nós vamos refletir um pouco sobre, pedir só para diminuir um pouquinho a luz aqui, sobre a história do filho pródigo, que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo aqui neste momento hoje. Em Lucas capítulo 15, versículo 18, ele disse assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mais mereço ser chamado seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Nós escolhemos o caminho que queremos seguir e decidimos se queremos segui-lo ou não. Se nós escolhemos viver na superficialidade do relacionamento com Deus, as nossas atitudes confirmarão isso. O quanto superficiais no nosso relacionamento com Deus nós estamos sendo. Esse rapaz que nós lemos aqui, era um rapaz que tinha tudo na casa do pai. Era um rapaz rico, um rapaz que tinha posses. Ele tinha um lugar seguro para morar. Ele tinha um aconchego da família. Ele tinha a provisão de cada dia. Mas ele preferiu viver a sua vida longe da sua casa. Ele preferiu viver a vida dele longe do seu pai. Chegou no fundo do poço. Porque nós podemos ver, quando nós lemos a história, nós podemos ver que no princípio, quando ele saiu da casa do seu pai, ele tinha muitos amigos, ele tinha dinheiro. Ele chega para o pai: pai, me dá o que me pertence, que eu quero ir embora, viver a minha vida. E aquele rapaz vai embora, cheio de dinheiro. Ele tinha mulheres, tinha amigos, tinha farra, tinha tudo que ele queria. Até que tudo acabou. Se você tira e não põe, né, aquele que gasta e não coloca no lugar, tem um ditado que diz assim: aquele que gasta o que tem a pedir vem. Foi o que aconteceu com aquele rapaz. Quando a situação começou a ficar feia para o lado dele, ele foi atrás dos seus amigos, imagino eu, pedindo ajuda. Ele já não tinha mais amigos. E aquele rapaz chegou no fundo do poço mesmo. E ele foi fazer o pior serviço considerado por um judeu. Ele foi cuidar de porcos. Que situação que aquele moço chegou. Eu, quando era menina, na minha casa, uma época que nós moramos numa chácara, lá em casa nós tínhamos um chiqueiro. Era muito normal, né, muito comum, principalmente aqui em Valadares, quase toda a casa assim mais afastada tinha um chiqueiro, um criador de porcos. Eu lembro que minha mãe está ali, ei mãe, minha mãe colocava um latão lá e falava assim: o que sobrar vocês jogam aqui. Engraçado que eu lembro muito da melancia, como que o porco gostava da melancia. E a gente ia jogando todo o resto da comida ali naquela lata. Aquilo fermentava e ficava um cheiro ruim, horrível. Depois a gente jogava lá no coxo do porco, e o porco, ó, comia tudo na boca boa, comia tudo ali. Mas nós ficávamos olhando e pensando assim: como pode comer uma coisa tão azeda, tão nojenta? Como pode isso acontecer? E o triste é que esse rapaz que tinha tudo,
Um dia ele olhou para os porcos comendo. Ele desejou comer a comida do porco. A lavagem do porco. A Bíblia fala das bolotas do porco. Ele olhou e desejou. Eu imagino a tristeza daquele rapaz quando ele começou a lembrar do que os servos do pai dele tinham em casa. Eram bem tratados, eram respeitados, tinha lugar para dormir, tinha comida boa para comer. Naquele momento, aquele rapaz fez assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. A que distância aquele rapaz chegou? A que distância aquele rapaz foi longe da sua casa? E eu imagino, meus irmãos, que o pai ficava esperando ansiosamente o retorno daquele filho. Eu imagino quantas vezes ele clamou ao Senhor para que Deus restaurasse a vida daquele menino. Quando aquele filho tomou a decisão e voltou para casa, flagelado, sujo, magro, com fome, descabelado, de pé descalço, que o pai viu aquela figura vinda lá longe, o pai correu. E o primeiro discurso, eu imagino que aquele menino foi andando e ensaiando um discurso. Quando eu vi meu pai, eu vou falar para ele: pai, eu sei que eu não mereço nada, o Senhor me deixa ser empregado do Senhor, eu não preciso morar na casa. E ele foi ensaiando. Eu imagino que ele foi ensaiando, porque quando o pai dele chegou perto dele, foi o que ele falou para o pai: pai, eu não mereço. O pai não queria saber. O pai queria abraçar, o menino estava fedendo. Mas o pai queria abraçar, queria beijar. Falou assim para ele: meu filho, você chegou em casa. Você chegou em casa. E o pai chamou os empregados: vão fazer uma festa, traz sandália, calça esse menino. Isso tem uma simbologia muito linda. E assim foi. Mas eu fico pensando, o que afastou aquele rapaz da presença do pai? O que levou aquele rapaz, aquele moço, que estava dentro da casa do pai, mesmo dentro da casa do seu pai, ele se afastou dele? Porque quando ele decidiu sair, foi a gota d'água. Porque ele já estava afastado do pai há muito tempo. A decisão dele ir embora foi ali o fim de tudo. Mas houve um processo. O que levou aquele rapaz se afastar do seu pai? Foi a superficialidade do relacionamento com o pai. Um relacionamento frio, sem profundidade. A falta de diálogo, de chegar ao pai, conversar com o pai, expor seus pensamentos, colocar o seu coração, colocar os seus sonhos. Gostar de estar perto do pai. Aquele menino foi se afastando do pai dele, passava longe. Já não tinha um relacionamento íntimo com o pai dele. E ele foi se afastando, dentro da casa do pai. Meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Que muitas vezes nós estamos dentro da casa do pai, nós estamos dentro da igreja. Mas tem muita gente dentro da igreja, dentro da casa do pai, longe do pai. Gente que não tem buscado a santificação, como nós pregamos aqui nessa noite através do jogral. Gente que não tem tirado tempo de oração. Gente que não tem tirado tempo para adorar ao Senhor, para estudar a sua palavra, para se alimentar na presença do Senhor. Aquele momento em que você está na sua casa e que a Bíblia fala: fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai em secreto. Isso nos afasta do pai.
Muitas vezes nós estamos vindo à igreja, mas nós estamos longe do Pai. Por fora todo mundo nos vê e nós estamos bonitos na fita. Que moça crente, que rapaz crente, que homem fervoroso, que mulher santificada. Mas por dentro só nós que sabemos. Como foi pregado aqui nessa noite, a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Satanás, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar. Se nós não buscarmos ter intimidade com o Pai, se nós não buscarmos estar na presença do Pai, na casa do Pai, mas junto do Pai, nós vamos nos distanciar de tal forma que Satanás vai fazer com a nossa vida da mesma forma que foi feito com aquela moça aqui agora. Vai fazer de nós bonecos. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos santificar a nossa vida ao Senhor. E hoje é noite, meus irmãos, de tomar posição. Tomar posição. Falar, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu quero fazer parte do seu exército. Na encenação que nós fizemos, os meninos estavam aqui, lutando com as armas que eles tinham. Quantas vezes nós estamos dentro das nossas casas, brigando com as nossas próprias armas, sem perceber que o inimigo está cirandando lá dentro? Quantas vezes o inimigo tem feito festa na nossa casa? Nós temos brigado, batido nos filhos, brigado com a mulher, e Satanás está rindo. Meus irmãos, as nossas armas espirituais são espirituais, das quais nós precisamos tomar posse. Precisamos passar em revista, precisamos olhar para nós e estarmos alinhados com aquilo que Deus nos propôs. Estarmos com a armadura. Não podemos brincar com a nossa vida cristã. Precisamos nos santificar. Mais uma vez eu digo isso. Para que assim, nós, quando estivermos com as nossas armas espirituais, venceremos o inimigo. Muitas vezes tem faltado discernimento para os pais, para os filhos, na igreja. Precisamos buscar, precisamos estar com os nossos olhos abertos. Por isso que nós precisamos orar, nunca nos afastar do Pai, porque quando nós vamos nos afastando do Pai, tem uma frase que diz que quando nós decidimos nos afastar para longe do Senhor, o diabo já tem um barco pronto para a sua viagem. Vamos nos achegar ao Senhor. É tempo de guerra, irmão. É tempo de guerra. Satanás não está brincando. Satanás não está brincando com as lutas que ele tem lançado nas nossas vidas. Mas graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso general capaz, aquele que nunca perdeu uma batalha, Ele é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós precisamos tomar posição. Essa é a mensagem de Deus para nós nesta noite. Essa é a mensagem que Deus quer que nós possamos nos posicionar. Quando nós falamos que nós precisamos viver o inverso desse mundo, nós repetimos essa frase muitas vezes durante essas semanas. Deus não nos chamou para sermos melhores. Deus nos chamou para sermos diferentes. E há um versículo na Bíblia que fala assim: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Deus nos chamou para sermos diferentes. Deus nos chamou para vivermos na contramão desse mundo. Deus nos chamou para vivermos o inverso. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar o coração dos irmãos. Nessa hora eu quero orar com os irmãos. Os irmãos fiquem em pé. Pedir ao pessoal do louvor que possa já vir. Vamos ficar em pé.
e vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Aquilo que muitas vezes você tem deixado o inimigo cirandar dentro da sua casa, na sua empresa, na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho. Deixa o Espírito Santo te falar, porque às vezes você tem se afastado do Pai, mesmo estando dentro da casa do Pai. Hoje é noite que o Senhor está de braços abertos, te esperando, falando assim, pode vir, que a gente começa tudo de novo. Graças a Deus, que Deus é Deus de segunda chance, de segunda, de terceira, Deus é Deus de misericórdia, por causa da graça do Senhor, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Clame a graça do Senhor sobre a sua vida. Vamos cantar Santo Espírito? Você pode dizer, posso dizer, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Fala ao meu coração, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração. Se arrependa, peça perdão ao Senhor, volta para a presença do Pai. Não para dentro da igreja da qual você talvez nunca tenha saído, mas você talvez esteja longe da presença do Senhor. Feche seus olhos. Feche seus olhos, comece a orar. É o desejo do meu coração.
Pai celestial, eu sei que o Espírito Santo do Senhor que convence o homem do pecado e do juízo. Deus tem sido conosco aqui neste lugar. Meu Deus, eu sei que o Senhor falou aos corações. E que o Espírito Santo, meu Pai, continue trabalhando nas mentes e nos corações. Para que haja reconciliação. Para que haja postura, posição diante do Senhor. E que Satanás não tenha lugar nas nossas vidas. É que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.